Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de aprendizado supervisionado, né? Uma sub-área de aprendizado de máquina. O que a gente viu em A até agora, né? A gente viu problemas de busca com ou sem adversários, problemas de satisfação de restrições, lógica e otimização. Todas essas três, né, as três primeiras aqui, tá? Que são quatro, né? As três primeiras fazem parte de um modo de raciocinar sobre os problemas, né? Um raciocínio simbólico, vamos dizer assim, porque existem símbolos, né? Uma árvore de busca a ser percorrida, ali restrições, um problema para satisfazer as variáveis e as coisas de lógica, então raciocínio simbólico. E o que caracteriza o raciocínio simbólico é o raciocínio ser deliberativo, né, ser mais lento, ser explícito, né, propriamente dito, porque a gente é transparente o que a gente está raciocinando ali, os símbolos estão aparentes para a gente ver, né, não tem nada implícito ali, não é caixa preta, né? E o que a gente vai ver agora, né, essa parte da disciplina, já começou com o aprendizado por reforço, né, mas o aprendizado de máquina, no total, a gente pode remeter ao raciocínio sem instruções explícitas, né, um raciocínio implícito, caixa preta, né, um raciocínio rápido, instintivo, né, e essas palavras que eu usei, né, rápido, instintivo, e também a palavra, né, lento, deliberativo, elas fazem parte de um jeito, né, que a gente pode organizar o raciocínio humano, né, duas formas de pensar. E é exatamente o nome de um livro do economista Daniel Kahneman, que levou, não pelo livro, né, mas ele é o prêmio Nobel da economia, e ele escreveu esse livro. Thinking Fast and Slow, que em português foi traduzido para rápido e devagar, as duas formas de pensar. Então, de certa forma, a gente organizou a disciplina de aprendizado de máquina. Aqui na primeira parte a gente viu, né, o raciocínio lento e deliberativo, por assim dizer. E na segunda parte a gente está vendo agora o raciocínio rápido, instintivo, implícito, né, e que é difícil de explicar. É um raciocínio mais caixa preta, essa parte de aprendizado. Dentro de aprendizado de máquina, né, a gente subdivide em três grandes categorias, né? Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Por reforço a gente já viu, né? Já teve as aulas de aprendizado por reforço e lida com o problema de controle, né? Você tem o mundo, o estado do mundo é apresentado por um agente, ele tem que tomar uma decisão. E aí, com base nisso, ele recebe uma recompensa e recebe um próximo estado do mundo para decidir uma nova ação. É diferente, né, de um problema de predição, né, que é o caso de aprendizado supervisionado, que a ideia é justamente, por exemplo, tá, aqui um problema de prever se o e-mail é spam ou não. Então, você recebe o texto de um e-mail e aí você diz se é spam ou não, e antes de ter uma predição, assim, por assim dizer, você é treinado, né? Existe um conjunto de dados lá que alguém coletou, né, com bastante e-mails lá, e esses e-mails já estão rotulados, né? Alguém já colocou que é spam ou que não é spam, cada e-mail já tem seu rótulo lá para você justamente ler, né? Ao ler o texto do e-mail e ver que ele é spam, ou um texto do e-mail e ver que ele não é spam, começar a detectar padrões. Quais palavras caracterizam um e-mail que é spam e um e-mail que não é spam? Isso no domínio de texto, né? Agora, por exemplo, o que caracteriza uma imagem que faz ela que tem um gato na imagem? Ou ter um cachorro, ou enfim, ou qualquer outra coisa que você precise predizer, né? Ou até mesmo, por exemplo, qual vai ser o preço da ação de uma determinada empresa amanhã, dado o histórico de preços, né? Você tem vai ter um conjunto de dados lá com as variações de preço de várias ações, e aí você vai treinar o seu agente a detectar esses padrões, tá? Isso é aprendizado supervisionado. Deixa eu limpar aqui. E aprendizado não supervisionado, a gente não tem essa noção de rótulo, né? Os dados vêm cru ali, você só tem um conjunto de dados, e aí você tem que descrever eles. Por exemplo, né, agrupar eles,
entender, né, que, por exemplo, aqui está colorido, né, de azul, vermelho e verde, mas os dados não vêm coloridos. E aí você detecta grupos, né, aqui no caso 3 grupos, e aí os dados que estão mais perto desse grupo com esse xizinho aqui, você coloriu de verde para que eles têm determinada característica, né? Todos esses dados aqui têm essa, no caso aqui de preço e aceleração, se for, por exemplo, carro, né? São carros com preço maior e com uma aceleração, né, de mediana para alta aqui, né? A faixa de aceleração que eles estão. Os vermelhinhos são preço baixo, preço menor e aceleração né, de média para alta também. Enfim, tá? Descrever os dados, basicamente. Você não tem rótulos explícitos nos dados. E com relação aos dados, né, tanto aprendizado supervisionado, você precisa de um conjunto de dados com rótulos, e aprendizado não supervisionado, você precisa de um conjunto de dados sem rótulos, e aprendizado por reforço, você não precisa de dados, né? O agente percorre o ambiente ali, testando as ações e obtendo os resultados dela, então ele gera, né, ou ele obtém os próprios dados ao interagir com o ambiente. Então também tem essa distinção aí, né, dos paradigmas de aprendizagem. Agora, então, vamos concentrar, tá, em aprendizado supervisionado. Vai ser o assunto dessas próximas aulas aqui. Em se tratando de dados, né, a gente pode fazer aprendizado supervisionado de 2 maneiras. Dados estruturados, né, dados organizados em uma tabela, por exemplo, que são fáceis de um computador ler. Né? Tem as linhas e as colunas, então você percorre as linhas, percorre as colunas, e aí você vê que, por exemplo, aqui para um arquivo hipotético, tá, por exemplo, de câncer de mama. Aí tem o exame de imagem lá, mas o computador, nesse momento, não vai ver a imagem. A imagem alguém vai extrair as características, ou um algoritmo pode ser, ou alguma pessoa vai extrair características, por exemplo, o raio lá da biópsia, né, que biópsia nem é exame de imagem, né? Mas enfim, nem sei como é que é, talvez seja. O que importa é que, assim, tem o exame lá, tem os dados crus do exame, e aí vai ser pré-processado para gerar a tabela, e aí sim, né, vai ser alimentado para o algoritmo de aprendizado supervisionado. Então, esse pré-processamento extrai as características lá, e um especialista que rotulou, né, um tumor maligno. Né, em outro caso aqui, uma biópsia com essas características deu um tumor benigno. E aí o programa de aprendizado de máquina vai ler esses dados aqui, né, e vai começar a detectar padrões, né? Por exemplo, tá? Não sei se é o caso em geral, mas nesse conjunto de dados que aparentemente, né, os biópsias com raio menor, com textura menor e perímetro também menor, né, são benignos. Então, a ideia é isso, o algoritmo ia começar a detectar esses padrões. E aí, quando aparecesse uma nova instância que se enquadrasse no padrão que ele detectou que é benigno, então ele diria que é benigno. E, por outro lado, né, eu vou limpar aqui. Por outro lado, a gente tem dados não estruturados, né? Imagens cruas, por exemplo. Aqui, no caso, é uma base de dados de dígitos escritos à mão. Né? Então, tem aqui vários zeros, vários uns, vários dois, e aqui os dados não estão como uma tabela, é só uma imagem. Né? Tudo bem, você pode imaginar que a imagem é uma tabela, né? Se for preto e branco aqui, de zeros e uns, né? Zero onde o pixel é branco e um onde o pixel é preto. Mas, enfim, a imagem é um dado cru, tá? Não está pré-processado ali para você. E o rótulo que tem vem a imagem, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu vou escrever. Não tem. Vem as imagens lá organizadas por pasta, né? Vem lá, por exemplo, tá? Não tô querendo dizer que o MNIST é assim, não. MNIST, aí vem lá as subpastas dele, né? A pasta 0, e aí todos os arquivos, ou seja, o rótulo, né? Todas as imagens que estão nessa pasta aqui, 0001, ponto, sei lá, PNG, JPG, o arquivo que for, 0002, ponto PNG. Todas as imagens aqui, né, as imagens com 0, né, estão dentro desse diretório. E as outras imagens com 1, lá também, né, 1, aí vai ter imagem 0001 dentro do diretório 1, quer dizer que é o dígito 1zinho aqui.
né? Só para mostrar como que seria, né, por exemplo, os dados, o conjunto de dados que é apresentado para um algoritmo que vai lidar com dados, tanto dados estruturados, no caso uma tabela bem simples, né, pode ser que não um arquivo de um editor de planilhas, ou, né, no caso de dados não estruturados, né, imagens organizadas numa estrutura de diretórios. E aqui, para facilitar a nossa discussão aqui, a gente vai começar, né? Essas aulas vão ser sobre dados estruturados, né? Para facilitar nosso entendimento aqui. E, bom, de uma forma geral, né, os dados ali, né, tem os atributos, que no caso, né, do câncer de mama, lá era o raio, textura, etc. Mas aqui a gente, de maneira genérica, né, a gente chama cada instância de X, né, e cada valor-alvo ali de Y, né? Então, a nossa tarefa, né, tem X ali, e vai ter nós vamos aprender uma função F, né, que vai dar o valor f de x, e aí a gente tem o y verdadeiro, né, o resultado aqui, a saída, para a gente comparar se acertou ou não. E aí, à medida, se acertou, né, aí beleza, mas se errou, esse erro vai ser usado para corrigir, né, alguma coisa aqui na função f, para ela gerar uma saída diferente no próximo ciclo. Tá? E aqui, cada coluna da nossa instância, a gente coloca no meio, né? X1, X2, X3, até o número de colunas que tiver. E o atributo alvo aqui, né? A coluna que tem a classe que a gente quer predizer, ou o valor, né, que a gente quer predizer, a gente chama, por exemplo, pode chamar de C aqui, por exemplo, né? Então, é isso, tá? Só para ilustrar, né, que o que é uma instância, cada linha da tabela é uma instância, e cada coluna da tabela é um atributo. E a última coluna, não quer dizer que seja a última, né? Mas a coluna que tem o valor que a gente quer predizer é o alvo, né? O atributo alvo aqui, tá? Então, isso tá para a gente... são termos que a gente vai usar, né, ao longo da nossa discussão. E aqui, né, como eu tinha falado sobre exemplos de padrões, né, o nosso classificador, deixa eu copiar ali a caixinha preta ali. O exemplo, né, de detecção de padrões e como que funcionaria esse pipeline, a gente ia apresentar, né, cada exemplinho X aqui do nosso, por exemplo, essa instância aqui, né, aí seria o primeiro X que a gente ia apresentar, aí o nosso preditor aqui, né, o nosso modelo de aprendizado supervisionado, ia dizer o que ele acha, se é maligno ou benigno, vamos supor, tá, que ele disse que nesse caso aqui era benigno. Aí a gente tem, né, o valor-alvo aí, que é maligno para esse exemplo. E aí, ou seja, ele errou, né? Então, essa diferença, por causa disso, a gente vai ter que mudar alguma coisa aqui para ele predizer de forma diferente, tá? É um jeito de fazer. E aí, depois de fazer isso, a gente vai passar outro exemplo pelo nosso... Vai apresentar outro exemplo, né, para o nosso algoritmo, para o nosso modelo aqui. Deixa eu limpar tudo que aconteceu aqui. Apresenta próxima instância, né, para nossa os atributos preditivos da nossa instância, e aqui a gente vai comparar o que ele disse. Vamos supor que ele disse que é maligno aqui, e era maligno mesmo, então acertou, beleza. E aí a gente passa isso aqui, né, percorre todo o conjunto de dados e vai ajustando a função f aqui cada vez que erra, né, ou acerta, enfim, a gente pode calibrar, e de forma a obter, né, uma predição de melhor qualidade, tá? Mais ou menos dessa maneira que é o pipeline aqui. Pode ser feito de várias maneiras, tá? Pode ser feito desse jeito que eu falei, que cada exemplinho a gente compara e ajusta, ou a gente passa uma vez só, e aí, de alguma forma, né, consegue elaborar um modelo aqui, construir, né, uma função f com uma única passada. Pode passar várias vezes, né, a cada vez a gente vai ajustando um pouquinho, que é igual em regressão linear lá, né, que tem que passar várias vezes pelo conjunto de dados para ir ajustando os pesos, é um jeito de fazer. Outro jeito, a gente passa uma vez só e deriva, né, uma função aqui que vai predizer, também é outro jeito de fazer, tá? São várias... O importante é que é o seguinte: vai ter, né, uma função ali
e a gente apresenta os atributos preditivos para aquela função, ela vai dizer, né, tentar predizer o valor do atributo alvo, e se a gente tiver durante o treinamento, a gente pode comparar, né, se ele acertou ou se errou. E se não tiver no treinamento, aí é o valor que vai ser mostrado ali, né, para o mundo real ali. Ou seja, no problema de predição de preços de ações, por exemplo, né? Se estiver treinando ali, você tem o valor alvo, né? Você deu essa sequência, essa fatia de valores aqui para a sua função f, e ela vai te dizer o próximo valorzinho ali. Se você sabe aquele valor, você compara e sabe se acertou ou não. Mas, né, se você está solto no mundo real lá, você dá todos os valores que você tem, e ele vai dizer, né, o próximo valorzinho alvo aqui, né, o y, o fzinho de x aqui, e você não sabe, né, o valor verdadeiro, só vai saber no dia, né, que sair mesmo, que o valor da ação chegar. E aí você vai saber se valeu a pena ou não comprar, seguir a recomendação, né, do seu algoritmo. Tá? Mas enfim, só para diferenciar aqui as duas etapas, né, de treinamento e a de deploy, digamos assim. E aqui exemplos, né, tinha lá o exemplo do câncer de mama, mas agora um exemplo mais simples, tá? Vamos treinar um algoritmo interno aqui de detecção de padrões. Que tipo de padrão parece? Qual é a função, aparentemente, aqui, que está gerando, que está implícita nesse conjunto de dados aqui? O que é que acontece com o X para ele se transformar em Y? Perguntinha rápida aqui, né, no nosso do nosso um modelo de aprendizado supervisionado aqui que a gente mesmo vai determinar. Pelo que parece aqui, né, para essa instância aqui, aí a entrada é 1, a saída é 1, a entrada é 2, a saída é 4, 8, 64, 10, 124. Parece, né, que f de x é x ao quadrado. Né? E nesse caso, desse conjunto de dados aqui, realmente né? É um conjunto de dados bem comportado. E observem, né, que tanto o único atributo de entrada aqui, né, a única coluna de entrada, é numérica, e a coluna de saída também é numérica. Né? Então, quando é isso, quando a saída, o atributo preditivo é numérico, a gente tem a tarefa de regressão. Igual a gente viu na parte de otimização, ele tinha regressão linear, né? E agora tem de uma maneira genérica, tá? Pode fazer regressão de várias formas que não sejam igual a regressão linear ali que a gente viu. Mas enfim, se o atributo alvo aqui é numérico, nossa tarefa é de regressão. Enfim, só para exemplificar, né? O que deixa eu voltar ali nessa aqui do diagnóstico aqui. Eu vou limpar tudo, tá? Para mostrar que não é só regressão que existe, né? Então aqui, ó, os atributos de entrada, eles são numéricos, mas tanto faz, tá? E podem ser numéricos ou não, ou categóricos, né? Digamos assim. Mas o importante é que o atributo alvo aqui, né? O diagnóstico, por exemplo, ele é categórico, né? Tem duas categorias aqui, duas classes, né? M de maligno e B de benigno, no caso do tumor. Então, quando o alvo aqui é categórico, o problema é de classificação. Classificação. Por quê? A gente o preditor ali, né? O nosso f de x ali, vai ter o x e um f de x, vai ser uma classe, né? No caso desse problema aqui, vai ser M ou B. Claro, poderia ser um problema qualquer, com qualquer número de classes, né? Mas nesse exemplo específico aqui, ele vai dizer se é M ou B. Né? Classificação. Então, ele vai mapear os dados de entrada aqui, né, da instância, os atributos preditivos, né, no caso aqui desse problema, são 3 para o atributo alvo, que é uma classe, uma categoria. E no outro exemplo ali, né, mapear os atributos preditivos, que nesse caso é um atributo preditivo só para o alvo, que é numérico, e a isso a gente dá o nome de regressão. Ok? Então, é isso que é essa pequena introdução aí a aprendizado de máquina e aprendizado supervisionado para a gente
diferenciar, né, o tipo de dado estruturado versus não estruturado, tipo de tarefa, classificação versus regressão.